ser poderoso. Eu creio em algo sobrenatural, coisas sobrenaturais vão acontecer aqui. À medida que nós nos expusermos à glória, o poder de Deus vai entrar em nossos corações. Amém? Nós vamos receber uma ministração neste momento, então fique atento ao que o Espírito vai dizer. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, que você continue nessa mesma unção. O Senhor tem muito mais para fazer em nossas vidas nessa noite. Amém, que você receba dessa ministração, em nome de Jesus, que ela possa trazer cura para a tua vida, continuar tudo aquilo que o Senhor já começou aqui nesse culto, em nome de Jesus. Curva sua cabeça por um minuto. Deus, nós abrimos o nosso coração ainda mais, Senhor. Continua, Senhor, a fazer a tua obra em nossas vidas nessa noite. Oh, labarechore, canta labalachore, anda labalás. Eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer, Senhor. Declaramos os nossos corações abertos, preparados, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Labarechore, canta labalás. Que você receba dessa ministração em nome de Jesus. Ao buscar de Deus para essa ministração, o Espírito Santo nos fez lembrar que somos como vaso e devemos ser como vasos de barro nas mãos do oleiro. E o oleiro é o Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele quer nos moldar e Ele quer nos refazer. Jeremias 18, a palavra do Senhor diz assim: levanta-te, desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, desci à casa do oleiro, e o vi trabalhando com sua obra sobre a roda. Como vaso de barro que ele fazia se estragou, ele o refez, moldando de acordo com a sua vontade. Então disse o Senhor: não poderei eu fazer o mesmo com vocês, como fez o oleiro? Eis que como barro nas minhas mãos, assim são vocês. E o mesmo Deus que falou com Jeremias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Ele faz um convite para você: levanta-te, desça à casa do oleiro, que a vontade do oleiro prevaleça. Ele quer te refazer, te moldar conforme o seu querer. E eu te pergunto nessa noite: como você está? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua alma? Talvez esteja assim, como um vaso inteiro. Por fora está tudo bem, mas por dentro, no fundo da sua alma, quantos sentimentos escondidos, quanta dor que ninguém pode ver, quanto choro que ninguém pode ouvir, quanta mágoa que ninguém pode saber. E em meio a tudo isso, você quer parecer bem, você quer parecer forte. Mas muitas vezes você tem sentimentos que nem mesmo você sabe explicar o porquê. De tanta tristeza, de tanta angústia. Nada está bom o suficiente. Sempre parece te faltar algo. Você não tem mais prazer de servir na casa do Senhor. Você não tem mais prazer de vir à casa do Senhor. Nada mais te importa, nada mais te completa. Sempre há um vazio. Eu pergunto: como você está nessa noite? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua alma? Talvez você esteja assim, como um vaso quebrado. Às vezes, você está assim por causa das suas lutas. Talvez seja luta com a sua família,
luta no seu casamento, luta com os seus filhos. Quantas palavras lançadas daqueles que você mais ama, daquele que você mais confiava. Quanta ingratidão. Te magoaram, traíram os seus sentimentos. Quanta luta na sua mente, quantas feridas na sua alma. Você se sente incapaz, abandonado, deprimido. Você se sente incompreendido. Você se sente inferior e sem valor. Tantas coisas te quebraram. Você está sem fé, sem esperança e sem alegria. Mas o nosso oleiro, o Espírito Santo, tem cura para você. Tem cura para a sua alma batida. Ele te liberta de toda tristeza, de toda mágoa, muda seus pensamentos. Ele preenche todo vazio. Como estão os seus sentimentos? Como está a sua alma? Como você está nessa noite? Talvez você não esteja assim como nenhum desses dois vasos. Mas mesmo assim, o convite é para você. Levanta-te, desça a casa do oleiro. Porque ele sempre tem algo a acrescentar. Ele sempre tem algo a melhorar. Então, ouça a voz do oleiro dizendo: recomece nessa noite. O que passou ficou para trás. Eu faço tudo novo e de novo e de novo. Ouça a voz do oleiro dizendo: cada detalhe do vaso farei de novo, farei ainda mais lindo. Ouça a voz do oleiro dizendo: vem para as minhas mãos. Sei que eu sou barro, feito por tuas mãos, e delas eu preciso para recomeçar. Eu ouço a tua voz e ao seu encontro eu vou. Eu descerei a casa do oleiro, pois eu preciso ser refeito. Eu preciso de restauração e viverei em Deus o recomeço. Pois eu preciso ser refeito. Eu preciso de restauração. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor. Tua graça me restaura e me refaz. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor. Tua graça me restaura e me refaz. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor. Tua graça me restaura e me refaz. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor. Tua graça me restaura. Eu descerei
oleiro. Pois eu preciso ser refeito, eu preciso de restauração e viverei em Deus o recomeço. Pois eu preciso ser refeito, eu preciso de restauração. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Ah, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos querem ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Aleluia. Fiquei sabendo que o pastor até saiu daqui para não sentir o impacto do quebrando os vasos no piso, né? Ele até saiu para não doer o coração dele. Aleluia. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: ei, vaso. Aleluia. Glória a Deus. Que presença de Deus neste lugar. Que presença de Deus. Aleluia. Você fica. Você não sai daí.
Ah, meu Jesus, dá vontade de ficar só adorando, né, gente? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero só trazer uma aplicação, algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração e nós vamos falar, né, hoje, amanhã e domingo, nós vamos falar um pouco sobre o receber, o conhecer e o se mover. Não, acho que não cai não. Não, está tranquilo. O conhecer, o receber, o conhecer e o se mover no Espírito ou pelo Espírito. Nós somos seres espirituais, amém? E nós precisamos aprender a discernir pelo Espírito as coisas de Deus. Toda vez que nós tentamos discernir as coisas do céu com a mentalidade da terra, nós nos perdemos. Toda vez que nós tentamos compreender as coisas do céu, as coisas do reino, com o entendimento humano, com o conhecimento humano, nós nos perdemos. Porque só aquele que é espiritual consegue entender e compreender as coisas do Espírito. E queridos, e quando nós falamos sobre conhecer, não é sobre saber a respeito. Existe muita gente que sabe muito sobre Deus. Hoje na internet e nas mídias nós temos muitos pregadores, mas muita gente falando, muitos bons, mas muitos que conhecem tanto, mas não sabem nada. Porque o conhecer a Deus não é sobre Ele. Eu posso saber a Bíblia de capa a capa, eu posso decorar muitos versículos, eu posso recitar muitos versículos, mas eu posso não conhecer nada, porque conhecer a Deus não fala sobre, mas é em quem. Não adianta eu saber muito sobre Deus e não ter nada dele em mim. Muitos conheceram Jesus, muitos até andaram com Jesus, sabiam quem ele era, de onde ele vinha, e até apoiavam o seu ministério, o seu propósito, mas não o conheciam intimamente. Não sabiam quem ele era. Sabiam sobre ele, as suas histórias, mas não quem ele era. E vocês conhecem o texto em que Jesus pergunta, e ele fala assim: o que dizem por aí a meu respeito? O que dizem que eu sou? E aí muitos dão muitos exemplos. Uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é fulano, é beltrano. Mas aqueles que são espirituais, que têm uma revelação do Espírito sobre o quem é Jesus, tem uma só resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é de onde você vem, não é o que você faz, mas é quem você é. E quando nós começamos a olhar para dentro da palavra de Deus, que nós começamos a entender que esse conhecer o Senhor através do Espírito, é algo que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. Veja, receber o Espírito é uma vez só. Você recebe o Espírito só uma vez. Uma vez que você recebeu o Espírito, está recebido. Ponto final.
Você não precisa receber o Espírito de novo. É que nem aceitar Jesus, né? Quando você aceita Jesus de coração e se arrepende dos seus pecados, pronto, está resolvido. Tem gente que tem muito pecado, tem que aceitar Jesus umas 2, 3 vezes para poder arrepender bastante, mas uma só tá bom, se for de coração. E receber o Espírito também, você recebe o Espírito uma vez, porque o Espírito ele vem fazer o quê? Morada, ele vem morar em você. E o Espírito mora dentro de nós. E a única maneira que eu posso expulsar o Espírito da minha vida é se eu blasfemar contra ele. A única maneira de encerrar a habitação do Espírito na minha vida é se eu blasfemar, se eu me revoltar contra o Espírito de Deus. Senão ele vai morar aí para sempre. Ah, mas e a pessoa que saiu da igreja está desviada? O Espírito Santo está lá dentro. Ele não foi embora. Ele não foi embora. O Espírito Santo continua lá dentro. Ele só está apagado, ele só está entulhado com pecados, com decisões erradas, mas ele continua lá. Assim como os dons, a Bíblia fala que o dom ele é irrevogável. Se eu me desviar, se eu abandonar os caminhos do Senhor, o dom continua na minha vida. O dom é irrevogável, ele só não vai atuar mais, mas ele continua. Ele não vai embora. Assim como o Espírito Santo não vai embora. E ele vai continuar tentando convencer você, ele vai continuar tentando trazer você de volta, ele vai continuar tentando mostrar que você precisa de Jesus, que você precisa voltar. E queridos, de conhecer a Deus nos leva para um caminho único. Quando nós abrimos mão do que eu penso, abro mão do que aquilo que eu acho, do que as pessoas pensam e começo a olhar para aquilo que Deus pensa. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim, 9:10: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então veja que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma consegue discernir aquilo que Deus preparou. Se você for olhar com os seus olhos humanos, com os seus ouvidos humanos e com a sua mente humana, você não vai entender o que Deus preparou para você. Mas a palavra de Deus diz que Ele revelou. Aquele que é espiritual tem a revelação daquilo que Deus preparou para ele. E quando você tem a revelação daquilo que Deus preparou para você, você se blinda. Ninguém machuca você, ninguém fere você, ninguém toca em você. Porque aquele que tem a revelação por meio do Espírito, daquilo que Deus preparou para ele, não se dobra diante de palavras humanas. As pessoas podem desacreditar de você, as pessoas podem desacreditar do teu chamado, porque as pessoas elas vão medir você pela sua humanidade. As pessoas sempre vão nos medir pela nossa humanidade. Queridos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava numa vigília. Eu tinha acho que uns 12 anos. E eu estava numa vigília e ali eu queria muito orar em línguas. E todo mundo já estava orando em línguas ali, muitas pessoas foram batizadas, meus primos estavam ali do lado, perto, e foram batizados no Espírito Santo, e começaram a orar em línguas, e a gente era alguns primos assim, tudo da idade próxima, né, de 1 ano, 2 anos de diferença só, então a gente estava sempre juntos, e eles foram batizados, um primo foi batizado, outro primo foi batizado, e eu nada. E chegou uma hora que eu me emburrei.
todo bom adolescente. Eu empurrei, sentei na cadeira. A vigília acabou para mim aquele momento. E eles lá orando, chorando, e eu lá sentado. E aí o meu tio veio, falou: Regi, por que você está assim? Eu falei: tio, eu não consigo orar em línguas. E ele falou: não, vem cá, vem cá. E ele me abraçou. E o meu tio, o Paulo, ele parece com Jesus, gente. Eu imagino Jesus nele, assim, ele é, sabe, moreno, assim, com cabelo grisalho, ele parece Jesus. Alvo como a neve, sabe, assim, coisa. Ele é bonito, né? Ele é um tiozão mesmo, sabe, assim. Eu sempre achei ele parecido com Jesus. Chegar no céu, se não for Jesus, vai ser muito parecido com ele. E ele me abraçou, queridos, e quando ele me abraçou, não era mais o meu tio Paulo me abraçando. Eu senti como que se uma mão entrasse dentro de mim, uma mão entrasse no meu peito e apertasse o meu coração, como se fosse esmagar ele. E de repente, eu comecei a orar e falar em outras línguas. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Eu fiquei horas ali, e chorava, e orava, e chorava, e orava. E aí no dia seguinte, nós estávamos todos ali na casa da minha avó. E eu acordei e tal, né, molecado, já acorda, vai brincar, já começa a aprontar, a mãe já fica brava, né? Assim, a gente recebe o Espírito Santo à noite, no outro dia já está aprontando, né? Adolescente assim mesmo. E aí meu tio veio, chamou minha mãe e falou assim: ó, Ana, o Regi foi batizado do Espírito Santo ontem. Sabe o que a minha mãe respondeu? É mesmo? Ele? Por quê, queridos? Porque minha mãe me conhecia no íntimo. Ela me conhecia no íntimo, sabia que eu era uma criança animada. Então assim, não que ela não acreditou, depois ainda ela até falou, pediu desculpa, falou: não, filho, você orou, eu orei. Até orei para ela: vamos, eu vou orar para você ver que eu estou orando de verdade. E aí, queridos, foi interessante, porque aí minha mãe usou isso contra mim por muito tempo, porque toda vez que eu aprontava, ela falava assim: vai para o quarto orar em línguas. Você não foi batizado no Espírito Santo? Vai lá orar em línguas e pedir perdão para Deus. E ela usou isso, foi bom, porque eu fui aprendendo. Mas, queridos, ela me julgou, né? E as pessoas nos julgam humanamente, pela nossa humanidade. Mas quem tem a revelação do Espírito, por meio do Espírito, o Espírito que conhece as profundezas de Deus, não é qualquer Espírito. O Espírito que habita em nós é o Espírito que conhece as profundezas de Deus. É um Espírito íntimo do Deus poderoso. E aquele que é espiritual, ele tem essa revelação. Aquele que tem essa revelação por meio do Espírito, ele se blinda, ele não precisa se deixar pelas palavras. Sabe, é difícil a gente ouvir coisas. Mas se você tiver a revelação do Espírito na tua vida, isso não vai te abalar. Pode até balançar você, mas não te quebra. Você pode até ser balançado, é mesmo, eu acho que... Peraí, eu tenho uma revelação, eu sei quem eu sou. Eu fui chamado por Ele, eu fui escolhido por Ele. Eu tenho conhecido o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. A Bíblia, ela é um livro para entendimento humano, mas ela é revelação para aqueles que são do Espírito.
as revelações que estão dentro da palavra de Deus. Aqui, Coríntios 2:9, ele diz que Deus o revelou por meio do Espírito. Toda a palavra de Deus, ela é revelada por meio do Espírito. E quando você lê a Bíblia com os olhos do Espírito, com a revelação, ela é outra Bíblia. É outra Bíblia. E nós precisamos, queridos, nos derramar sobre isso. João 17:3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam como o único e verdadeiro Deus. Tem uma versão que diz assim: que te conheçam a ti. Por que, queridos, essa redundância de falar de que te conheçam a ti? É que nem subir para cima, descer para baixo. Eu vou descer para baixo. Você está realmente dizendo que você vai para baixo. Eu vou descer e é para baixo, entendeu? E aqui a palavra de Deus fala assim: que te conheçam a ti. Ele está dizendo assim, que tenham a revelação de quem o Senhor é. Não por palavras, mas por conhecimento. Por conhecimento. E queridos, é o Espírito que traduz a linguagem do céu para o entendimento da terra. Porque humanamente nós não podemos entender, mas o Espírito que habita em nós, ele vai traduzindo a linguagem do céu, as coisas do céu, e vai fazendo você entender e compreender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus preparou. E quanto mais eu conheço, mais eu caminho para me mover por Ele. Porque não dá para você se mover em Deus sem conhecê-lo. Eu não posso me mover em Deus se eu não conhecê-lo, se eu não saber qual é a sua vontade. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio. Pedro conheceu Jesus, mas não tinha a revelação de Cristo. Ele conheceu, ele até deu umas dentro: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o único, né? Mas também deu umas fora: não, o Senhor não vai morrer não. Pedro quis acabar com a promessa, porque ele não tinha revelação, ele tinha a humanidade, ele amava Jesus, ele queria estar com Jesus para sempre. Se Pedro pudesse, ele colocava Jesus dentro da bolsa dele, dentro do barquinho dele e ia embora. Jesus é meu e ninguém pega. Eu andou com Jesus 3 anos e meio, até que Jesus foi embora, morreu. E aí o Pedro, o que ele faz? Bom, foi legal enquanto durou. Como não consegui ficar com ele para sempre, então vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou pescar. E Jesus então vem, traz à memória de Pedro a experiência. Porque o que prova que você conhece a Deus por revelação são as experiências que você tem com Ele. Porque, queridos, na nossa trajetória espiritual, muitas vezes a Bíblia não ajuda, aconselhamento não ajuda. O que ajuda é você lembrar da experiência que você teve com Ele, que Ele fez, que Ele é verdadeiro. E Jesus traz a experiência para Pedro. E Jesus fala: vem, vou te fazer pescador de homens, ande comigo. Mas só lá em Atos 2 a revelação veio. E um homem que viveu por causa do chamado. Nós precisamos entender, queridos, e precisamos medir o nosso conhecimento de Deus. Se o nosso conhecimento de Deus estiver só baseado em palavras, em coisas, em situações, nós vamos cair.
Quando nós baseamos o nosso chamado, o nosso ministério em perspectiva pessoal, sabe, queridos, o maior erro de alguém que entra para o ministério, alguém que aceita o chamado de Deus, é gerar uma perspectiva própria sobre o chamado e desenhar um ministério que não existe. E a pessoa se frustra e ela se entristece e ela deixa um chamado achando que Deus errou, mas foi você que desenhou errado, foi você que criou um ministério que Deus nem te revelou ainda. É por isso que quando Deus nos chama, nós precisamos, sabe o que fazer, queridos? Quando Deus chama você para a obra, a primeira coisa que você faz é se fechar. Você precisa se fechar para entender o que Deus está falando. Não é sair correndo que nem um louco. Sabe, você é o pastor, Deus me chamou para o ministério, eu estou pedindo a conta do meu emprego, vou viver da obra. Não, filho, vai orar primeiro, vai entender a revelação, vai entender qual é o tipo de chamado, para quando é. Existe um tempo, queridos. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e ele ficou cego durante 3 dias, recebeu o Espírito Santo, foi batizado, e depois ele saiu fazendo a obra? Não, queridos. Quando a gente lê ali a história dele, parece que depois dos 3 dias que ele recebeu o Espírito Santo, ele já saiu, que a Bíblia fala que ele já foi se sentar com os discípulos, já começou a ir para pregar e tal, daqui a pouco já estava com o Barnabé, já estava pregando e conquistando o mundo. Não, queridos, mas se você for lá na frente, na história dele, ele vai falar assim, há 14 anos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Paulo teve uma experiência de aprendizado e revelação por 14 anos. E aí você recebe uma oração aqui hoje, aqui amanhã, largar o emprego e vir morar na igreja. Todo chamado precisa ter revelação. Eu preciso conhecer a Deus, preciso conhecer aquele que está me chamando, para que eu não monte um ministério, um chamado que é meu. Porque, queridos, porque nunca vai ser o que fazemos, mas sempre o que somos e o que adoramos. Nunca é para mim, sempre é para Ele. Quando eu perco a referência para quem eu estou fazendo, eu me torno um religioso. Quando eu perco a referência por quem eu estou fazendo, ou qual é o motivo pelo qual eu faço algo, eu me torno um religioso. E aqueles religiosos que falavam de Jesus, em nome de quem? Em nome de quem que ele está fazendo isso? E muitas vezes, queridos, nós usamos o nome de Jesus para mascarar, quando na verdade nós estamos fazendo a obra em nosso próprio nome. E quando isso acontece, é o fim. Para que você possa ser renovado no ministério, renovado no chamado, para que você possa ter a tua alegria restaurada dentro daquilo que Deus te chamou, você precisa tirar o teu nome fora e colocar o nome dele de novo. Você precisa voltar a ser um adorador. Olha só, aleluia. Filipenses 3:1 em diante diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui Paulo está falando sobre religiosidade. Cuidado, viu? Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado em se tornar religioso e fazer a coisa no automático.
E olha o versículo 3, ele diz assim: pois nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos pelo Espírito. Se você deixa de ser um adorador, você deixa de caminhar pelo Espírito. Quando eu faço as coisas sem temor, quando eu começo a fazer as coisas sem me preparar mais, eu prego tanto na célula que eu já estou acostumado. Eu faço tanto isso, que eu ministro tanto louvor, que eu já nem preciso ensaiar mais, eu não preciso mais me preparar. Chego lá, eu toco qualquer música. Está tudo aqui, ó. Eu já falei isso aqui para vocês, queridos. Quando a gente se torna bom em algo, a gente não precisa ter mais unção para isso. E esse é o maior erro. Porque quando eu começo a fazer sem ter a adoração no meu coração, eu me torno um religioso vazio. E em algum momento, a minha blindagem vai abrir, e as palavras das pessoas vão entrar, e eu vou me machucar. E aí nós vamos falar o que nós ouvimos muito: eu dou minha vida por essa igreja, eu dou minha vida por esse ministério, e ninguém reconhece. Eu sirvo, eu faço isso, eu dou aquilo, e é isso que eu recebo em troca. Vai buscar revelação, porque você não está adorando mais. Se existem palavras para justificar a obra que você faz, significa que está faltando adoração no teu coração. E eu preciso voltar à essência do conhecer a Deus. Eu preciso voltar. Eu preciso olhar para aquilo que Deus fez na minha vida. Eu preciso voltar às experiências. Eu preciso voltar às marcas. Paulo, ele fala assim: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Ele está dizendo assim: não adianta vocês falarem, eu tenho aqui as minhas experiências. Eu conheço o Senhor pelas experiências que eu tenho com Ele. E Paulo tem isso muito forte. E ele traz isso, e ele carrega isso. E aqui no versículo 3, ele continua dizendo: nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Outro erro grotesco é confiar demais na carne. É achar que está sempre tudo muito bem, que eu não preciso ser ministrado, que eu não preciso me arrepender. Sabe, queridos, há muitos líderes aqui, pessoas envolvidas em ministério. Deixa eu falar uma coisa para você: esquece esse negócio de posição. Se o Espírito Santo tocar em você, se a palavra tocar em você e tiver um apelo, vem para frente. Mas eu sou supervisor, e daí? Você é humano. Você sofre, você precisa de Jesus tanto quanto qualquer outra pessoa. Sabe que nós precisamos parar de nos privar, de nos expor à glória de Deus por achar que as pessoas vão nos julgar. Você que está fraco, você que está, vem aqui, nós vamos orar. E você fala: então eu não posso, se eu for, todo mundo vai achar que eu estou fraco. Mas você não está mesmo? É melhor que as pessoas achem qualquer coisa de você, e você venha aqui e receba o poder de Deus e seja fortalecido e continue caminhando, do que você morrer definhado por vergonha do que as pessoas vão achar de você. E a maior vergonha vai ser um dia você chegar e falar assim: olha, pastor, estou deixando, não quero mais. Sabe, queridos, porque é difícil
depois que já derramou, depois que já quebrou, é mais difícil consertar. E às vezes nem dá. Conheça o Senhor. E para que você possa se mover nele, você precisa ter conhecimento. Eu preciso me mover por quem eu conheço. Se eu conheço ao Senhor, então eu posso me mover por Ele. Se eu conheço a Deus, então eu posso me mover em direção ao que Deus quer. E queridos, se mover em Deus, não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, dentro da vontade dEle. Muitos erramos em muitas formas, ministerialmente, porque passamos a nos mover, porque aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Mas eu não acho que não é assim não, eu acho que não tem que ser dessa forma, acho que não precisa fazer jejum desse jeito. Alô, quer matar a gente? Ainda bem que eu não fiz jejum nessa igreja, não é? Sem café não dá, pastor, pelo amor de Deus. Foi que se eu fazer jejum de café, eu vou ter tanto pecado na minha vida que o jejum não vai nem valer. Eu não, acho que não precisa ser dessa forma, não precisa orar tanto, não precisa. Eu acho que se eu fizer assim também vai funcionar. E sabe o que é o mais incrível, queridos? Sabe o que é o mais incrível? Que aquele que machuca é aquele que cura. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai deixar. Ele vai deixar você se esborrachar. Ele vai deixar você bater de cara na parede. Quando Pedro falou assim, se tu é, ixi, enrolei aqui. Se és tu mesmo, me mande aí. Aí Jesus falou para ele, o que Jesus falou para ele? Vem. Vem. Sabe que Pedrão olhou para os outros 11 e falou, vocês vão ver agora quem que é o cara, o discípulo de Jesus. Até tu, João, vai levar. E o Pedrão andou, deu meia dúzia de passos. O vento veio. Eu tenho para mim, que na minha loucura, que Jesus dá uma sopradinha. Foi Jesus, esse vento foi dele. A hora que Pedro estava vindo, Jesus deu um... Aí o céu já entendeu. Aí o Pedro, eu vou morrer, me salva, mestre. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós saímos fazendo para mostrar, para provar, às vezes não para os outros, mas para nós mesmos, que somos capazes. E Jesus vai falar, vem filho, vem. Não, Senhor, eu sei, eu posso fazer, então vem. Jesus não vai falar, não vem. Porque Jesus, Ele gosta da nossa iniciativa. Ele fala, vem. Vamos ver quantos passos você consegue andar sem mim. Vamos ver quanto você consegue carregar do ministério sem a minha presença. Você quer ter um ministério de sucesso? Fica agarrado em Jesus. Não solta dele. Por nada. Porque toda vez que você solta de Jesus, você afunda. E Jesus, Ele vai curar você. Ele vai falar assim, está vendo? Você não consegue. Você precisa da minha presença. Você precisa do meu poder. Você precisa da minha revelação. E Jesus vai te resgatar. Claro que vai. E Ele vai te ensinar. Ele vai curar você. E vai gerar uma marca em você. Pedro recebeu uma marca naquela experiência. E outras marcas. Assim como Paulo recebeu tantas marcas. E Paulo, ele tinha 2 testemunhos, gente. A gente olha para Paulo, a gente acha que Paulo era um pregador assim, né, fenomenal. Não porque ele rasgou o currículo dele, ele abandonou tudo. Ele tinha 2 testemunhos. O que ele era antes e o que ele se tornou depois. Só isso. Todo rei que vinha falava assim, Paulo, mas quem é você? Então, quando eu estava na cidade de Damasco, uma luz brilhou.
Jesus apareceu, me perguntou, e eu fiquei cego, e aí eu recebi o Espírito Santo. Aí foi no outro rei, qual que é a sua... Então, eu estava indo para a estrada de Damasco, e uma luz brilhou, e aí Jesus falou comigo, então, sabe, querido, você não vê Paulo mudando o discurso dele, por quê? Porque Paulo, ele tinha uma marca profunda do encontro dele com Cristo, e aquilo era suficiente. Entenda algo, querido, nenhum ministério, nenhuma obra, nada vai ser maior do que a tua experiência com o Espírito Santo de Deus. O ministério pode acabar, a igreja pode acabar, mas se você tem experiência com o Espírito Santo, você permanece. Tudo pode passar, mas se você tiver a revelação do Espírito, você permanece. E eu quero que você entenda isso, que você receba isso no teu coração. Só mais um exemplo, nós vamos orar. Aleluia. Está errado esse relógio, pastor, está errado. É 8h58 ainda. Aleluia. Tá todo mundo bem aí, tranquilo, gente? Sexta-feira, né, gente? Amanhã é sábado. Aleluia. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Quem me conhece sabe que Deus fala muito comigo em filmes. Filmes, desenho. E eu sou uma manteiga, gente. Eu choro em comercial de margarina, eu choro assim, tudo, né? Até nos Vingadores eu chorei. Então, eu choro, eu me emociono, e muitas vezes Deus fala comigo. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me lembrou de um desenho, Carros 2. Quem aqui já assistiu Carros 2? Gente, o Mate, ele é cheio do Espírito Santo, né? O Mate é o típico cara cheio do Espírito Santo, né? Ele luta pelo amigo dele. Quem lembra do Carros 2? Quando ele está lá, né? O pessoal acha que ele é um espião, né? Vão lá disfarçar ele daquela caminhonete azul, o Ivan. E aí a caixa de brita lá, né? Que ele ficou apaixonado, a namorada dele. Na hora de fazer a transformação, dá uns erros lá, porque ele tem uns amassados, não é? E aí eu estava preparando isso aqui, o Espírito Santo falou assim: escreve esse exemplo para você lembrar. E eu escrevi, está escrito aqui, se quiser olhar, está aqui. E aí ela falou assim: eu vou dar uma lanternada aqui, vou tirar esse amassado, vai ficar perfeito. Ele falou assim: não. Você não mexe nas minhas marcas, porque essas marcas, eu choro. É o Espírito falando, gente. Essas marcas eu conquistei com o meu melhor amigo. Quais são as marcas que você tem do Espírito na tua vida? Ninguém pode mudar isso. O diabo, ele vai querer lanternar você, ele vai querer arrancar as marcas. Não, você vai ficar perfeito. Não, essas marcas eu conquistei com o meu amigo. Deixa elas aí. E depois no final a caixa de brita, ela tem a marca do Mate nela, né? Ela ficou amassadinha também, toda apaixonada. Ela entendeu, ela teve a revelação do que é ter uma marca de alguém que você ama demais. Sabe, queridos, todas as vezes que eu tentei desistir do chamado de Deus da minha vida, em algum momento Deus me fez lembrar das experiências que eu tive com Ele. Não foi palavras. Sabe, queridos, eu ia lá no gabinete do pastor Jobert e chorava com ele, e ele falava, e ele: não, Reginaldo, você tem chamado, não, cara, você é isso, você é um homem de Deus, e tal, e tal, e tal. Mas nada daquilo fazia sentido, nada daquilo fazia efeito na minha vida. Aí quando o Espírito vinha e falava assim: olha para a marca que eu deixei em você. Sabe, queridos, quem é espiritual, toda vez que passa por uma crise, não quer falar com Deus, porque sabe que a hora que for falar com Ele não vai ter jeito. Eu fugia, eu não orava, eu fugia.
Até que ele me pegava despercebido e ia assistir o Carros 2. Teve uma vez, queridos, eu não vou lembrar agora qual foi o filme ou desenho que eu assisti. Eu acho que não lembro, foi o Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, aquela parte que ele fala assim: quem é você? Você sabe quem você é? Ele fala: eu sou o Pooh. E ele põe e eu tenho um chapéu. Eu estava numa crise, eu estava assistindo, eu estava sozinho, já tinha ido para a igreja, todo mundo para a igreja, eu lá assistindo Kung Fu Panda. O Espírito Santo falou: é agora que eu pego você. E eu lembro que quando eu chegou nessa parte, ele falou assim, e a velha lá, sabe o que ela é lá? A senhora que mais parece o Senhor. Olha como que eu sei tudo de cor. Eu sei mais de filme do que de Bíblia, amarrado, em nome de Jesus. E a hora que ela falou assim: quem é você? Queridos, aquilo gritou dentro de mim, eu caí de joelho na sala. E eu falei: Senhor, eu sou teu filho. E eu não tenho um chapéu, mas eu sou teu filho. E ali eu pedi perdão, me arrependi, o Espírito veio, e sabe que e o mais interessante é isso. O Espírito Santo vem e ele não abraça, não, viu? Ele não agarra, dá beijinho, ele vem sendo o rei mesmo, falou: tá vendo? Tá vendo? Até quando você vai viver sem a minha presença? E queridos, Paulo, ele tinha essa revelação. Jó 5,17 fala assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar, ele machuca, mas suas mãos também curam. Aleluia. Mônica, vem para cá, pelo amor de Deus. Senão eu vou. Aleluia. Eu estou pulando umas partes que eu quero deixar umas coisas para o sábado e domingo, né? Senão vocês vão falar: já ouvi tudo na sexta, nem vou. Não, tem mais coisa aqui, viu, gente? Tem mais desenho, tem mais filme. Aleluia. Amém, queridos? Precisamos conhecê-lo. Paulo fala: eu continuo conhecendo. Continuo. Por que isso, queridos? Porque nós nunca vamos conhecer o Senhor completamente. O dia que nós conhecemos o Senhor completamente, nós vamos embora. Embora que eu falo é morrer. O dia que você tiver a revelação total do Espírito na tua vida, Deus tem que te levar embora, porque aí não tem mais o que você fazer aqui na terra. A palavra de Deus fala que foi Enoque, né? Foi Enoque, né? Que andou com Deus. Se perguntar o nome dos personagens, eu sei, mas da Bíblia dá uma patinada. Enoque, queridos, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E a Bíblia fala que ele já não era mais, né? Em casa, quando sempre a gente fala esses assuntos, a Yasmin fala, né? Porque nem Enoque, ele já não era, né? E ela fala: às vezes eu estou lá no meu quarto orando e eu me sinto assim: já não sou mais. Que a Bíblia fala que ele já não era mais o quê? Já não servia mais para a terra. E aí Deus teve que levar ele. Então pode ficar tranquilo que quando você não servir mais para a terra, o Espírito Santo vai te levar. Mas enquanto você estiver aqui, você serve para a terra. Então continue declarando e proclamando o poder de Deus através da sua vida. Sirva ao Senhor. Conheça-o e continue a conhecê-lo. E quanto mais você conhecê-lo, se mova ainda mais. Rompa com os seus limites. Se o teu ministério está estagnado, então comece a pensar, comece a orar, comece a conhecer mais ao Senhor. Senhor, aonde, para onde nós vamos? O que mais podemos fazer, Espírito? Paulo era conduzido pelo Espírito de cidade em cidade.
Ele sabia quando ia apanhar, quando não ia apanhar, ele sabia quando ia ser preso. O Espírito ia conduzindo. Paulo, aqui você vai tomar uma surra, meu filho. Prepara o lombo aí, porque você vai apanhar nessa cidade. Porque ele fala que o Espírito Santo ia falando para ele o que ia acontecer. Eu imagino que o Espírito fala assim, Paulo, aqui vai ser difícil, Paulão, você vai ter que tomar uma surra, meu filho. Tá bom, Espírito, o senhor quer? Porque eu vivo pelo Senhor, o senhor quer que eu fale? Então tá bom. Se apanhar, tá bom. Alguém vai se converter? Se eu apanhar? Vai. A pessoa vai reconhecer Jesus na tua vida. Então vamos lá. É agora. Sabe, queridos, maluco. O pessoal bateu nele, jogou ele para fora da cidade. Caiu como morto. Aí o cara levanta, o que ele faz? Ele volta para a cidade. Aí só porque o pastor não elogiou você na célula, você não vai mais fazer célula. Vai apanhar um pouco para ver se você fica melhor. Sabe, queridos, quem estava no acampamento que nós tivemos esse ano, do carnaval? Foi top demais, né? Foi, meu Deus do céu, acho que de muitos anos que a gente não tinha um acampamento assim. Eu perdi o controle, gente. Eu perdi o controle. Confesso que eu perdi o controle nesse acampamento. Chegou no último dia, eu estava assim, sei lá, estava só o Espírito, não tinha mais alma, não tinha mais corpo, só o Espírito. E aí eu comecei a ministrar nas pessoas, e o Espírito Santo me falou assim, vai ministrar nos assistentes, chama os assistentes. E aquele mover, aquela coisa toda. E aí eu cheguei na minha cunhada, Cidinha, eu falei para ela assim, Cidinha, vai chamar. Eu falei, vai chamar, ela voou. Vá! E aí eu falei, é só para chamar os assistentes, não é para você receber ainda, vai chamar, traz eles aqui. E queridos, nós fomos ministrando, Deus deu, Pai. Aquilo parecia E depois que acabou tudo, glória a Deus, aleluia. Feliz do Espírito, Senhor, obrigado por ter me usado, meu Deus, obrigado porque o Senhor usou tanta gente. E eu vendo os jovens profetas e ministrando, eles iam falar comigo. Tinha um jovem lá que ele vinha e disse, não, Deus está falando assim, assim, assim comigo, o que eu faço? Você vai lá, meu filho, vai lá e pá. Eu fico aqui de longe, só vendo, se der qualquer coisa eu vou lá e te ajudo. Mas vamos lá. E aí no final de tudo, queridos, eu recebi assim algumas informações. Olha, você tem que tomar cuidado, porque agora as pessoas viram. E a soberba, você tem que tomar cuidado com a soberba, porque se você ficar soberbo demais, você pode ficar soberbo, isso aí vai atrapalhar o ministério. E eu fui murchando. Se eu sou uma pessoa que não tem a revelação de Deus na minha vida, como já aconteceu isso outras vezes que eu não tinha a revelação, o que eu ia fazer? Quer saber? Nunca mais eu apareço. Próximo acampamento eu vou ficar em casa. Deus que use outros. Não foi da má intenção, foi um conselho. Mas naquele momento, assim, só dá um abraço, glória a Deus, cara, você é um homem de Deus, tudo certo, tudo resolvido. É impossível, queridos, o Reginaldo fazer o que o Reginaldo fez no acampamento, se não for pelo Espírito. Você precisa entender, se você tem um Espírito de Deus na tua vida, o Espírito vai usar você. E você não tem que se preocupar com isso, porque se o Espírito quer usar você, é porque Ele te escolheu para fazer algo através da sua vida. E você precisa permitir que Ele faça. Quantas vezes você deixou de fazer coisas que o Senhor mandou você fazer por não se achar capaz? Quantas vezes você ali na célula, ouvindo a palavra, o líder pregando, e Deus deu uma revelação para você na célula, e você foi embora com ela e não compartilhou? Quantas vezes aqui no culto, durante o culto, Deus te deu uma palavra para você entregar para alguém e você não entregou? Por quê? Julgamento humano. Você com você mesmo, não, mas eu? Nossa, mas tem tanta gente melhor. Nossa, mas o fulano está ali, aquele fulano é usado por Deus. Senhor, fala com ele. Ei, o Espírito está chamando você. Ele não quer saber se você consegue, se você não consegue, se você é capaz, se você não é capaz.
O que o Senhor falou para o Gideão, gente? Ô, corajoso, valente, corajoso. Mas está falando com quem? Onde está esse cara? É tu, irmão. É você mesmo. Você vai vencer essa batalha. E tem uma surpresa aí. Não vai ser com muita gente, não. Sabe, queridos, entenda algo no teu coração, e com isso nós vamos ministrar. Sempre vai ter um Moisés no alto do monte, intercedendo. Mas a intercessão do Moisés não vale nada, se não tiver um Josué no campo de batalha, matando os inimigos. Às vezes você está olhando para o monte, achando, ai Deus, eu queria tanto ser o Moisés. Deus falou assim, não filho, você é o Josué. Pega a tua espada e vai para a batalha. Não adianta ter o Moisés no monte se não tiver um Josué na batalha. Davi, queridos, era um guerreiro fora de série. Os inimigos, quando ouviam o nome Davi, eles tremiam na base. Só que Davi tinha uns valentes, que eu vou falar para você um negócio. Se você não leu na Bíblia, lê lá a história dos valentes de Davi. Teve um valente que matou tanta gente que a espada ficou na mão dele, não saía mais. Grudou na mão dele, cravou na mão dele, tanto inimigo que ele matou. Teve valente de Davi que matou mais inimigo que o próprio Davi. Mas o Davi era o rei. Mas o rei Davi, sem os seus valentes, ele não ia para uma batalha. Davi nunca foi para uma batalha sem os seus valentes. Porque se ele tivesse ido para uma batalha sem um dos seus valentes, naquele episódio ele teria morrido. Porque quando o filisteu veio por trás dele para matar ele, quando ele baixou a espada, se o valente dele não estivesse lá, Davi tinha morrido ali. A história dele tinha acabado. Entenda algo, queridos. Entenda algo. Deus tem um chamado para a tua vida. Talvez o teu chamado não é para ser um Davi, mas é para ser um valente que vai cuidar do Davi. Deus quer isso na tua vida. Vamos ficar em pé. Eu quero ministrar no teu coração. Eu quero ministrar no teu coração isso hoje. Quero liberar sobre o teu coração essa restauração. Nós somos ministrados aqui tão lindamente pela dança. O olheiro precisa quebrar. Ele vai quebrar o vaso ruim. E ele vai construir um vaso novo. Ele vai renovar não só o óleo, mas ele vai renovar o vaso. Muitos aqui não tem problema com óleo. Você tem óleo, o problema é o vaso. O vaso está muito machucado. O vaso está muito quebrado. O vaso está muito desgastado. E óleo novo não consegue entrar em vaso velho. E enquanto nós vamos ministrar aqui a adoração, quero abrir isso, queridos. Eu não vou insistir muito, mas eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Você que precisa renovar o teu vaso. Você que entende, Senhor, eu preciso te conhecer mais. Senhor, eu perdi a revelação. Em algum momento da minha vida eu perdi a revelação. Meu Deus, eu me deixei levar. Eu me deixei levar por palavras. Eu fui magoado, eu me sinto machucado. Eu estou na tua casa, estou travado. Há pessoas aqui que se travaram, se auto-sabotaram.